Fala pessoal, começando hoje mais um episódio do Birdcast, hoje com uma convidada extremamente especial, ela que vem do mundo de day trade, entrando na área também de desenvolvimento pessoal e sendo uma grande player no mercado. Seja muito bem-vinda, Ana Tavares. Obrigada, João, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Diretamente do Espírito Santo. Diretamente do Espírito Santo. Pessoal, hoje vai ser um bate-papo aqui extremamente vasto e rico, né? A gente conhecendo um pouquinho desse mundo de day trade, o que você faz, quais são as promessas, às vezes, que esse mercado tem. Às vezes a gente não consegue encontrar boas autoridades, boas referências, né? E aqui eu acho que a gente vai aprender muito sobre isso hoje e também sobre a área de desenvolvimento pessoal, que é uma área que você trabalha bastante nos seus conteúdos, né? Que são, mais de 130 mil seguidores no Instagram e mais de 160 mil no YouTube, com 5 milhões de views acumuladas, né? Então, é conteúdo pra caramba pra gente aprender aqui hoje. E lembrando que esse é um podcast com patrocinador especial da Blue 3 Investimentos, uma empresa voltada para o seu momento de vida, seu e da sua família. Invista no seu legado, invista Blue 3 Investimentos. Ana, pra gente começar o nosso bate-papo aqui, eu gosto sempre de trazer convidados que estão construindo e já tem muito sucesso nas suas respectivas áreas, né? E você é uma dessas pessoas. Inclusive, agradecer esse momento estar acontecendo pelo nosso querido Giovanni, é o professor da oratória, que veio aqui e que, inclusive, tem que vir para uma segunda vez, porque ele tem assunto para falar sem parar. E, Ana, a gente sempre gosta de entender um pouquinho da história do convidado, aonde foi o ponto-chave, onde foi o ponto de inflexão na vida dele que fez transformar e falou, agora eu vou fazer isso, e as coisas começaram a dar certo, e como toda boa história de sucesso, tem vários obstáculos, né? Uhum. E o nosso público aqui é um público que sempre quer aprender com pessoas que estão alcançando sucesso, né? E são referências nas suas áreas. Então, pra gente começar aqui, que eu acho interessante de falar, por que mercado financeiro, né? Como você caiu nesse mundo do mercado financeiro? Você fez faculdade de economia ou administração, por influência de alguém? Como que foi isso? Perfeito. Bom, primeiro quero dizer que é uma honra estar aqui, né? Vai ser um prazer compartilhar um pouco da minha jornada com você e com a galera que está aí assistindo também. E espero que o conteúdo de hoje, né, some e agregue na vida de cada um. Com certeza. Bom, acho que tudo começou de uma forma muito inesperada na minha vida, né? Eu não era do mercado, pelo contrário, eu sou formada em marketing. Em marketing? Aham. E eu estava numa fase da minha vida que eu estava muito frustrada profissionalmente, porque eu trabalhava na minha área, trabalhei por muitos anos na Coca-Cola, né, que é o maior marketing do mundo, e eu fiquei muito tempo lá. E, de repente, eu me vi desligada dessa empresa, que era uma empresa que eu gostava muito, né? Naquele momento que eu fui desligada, eu entrei num momento, assim, de muitos questionamentos, sabe? Porque era uma fase da minha vida que muitas coisas estavam dando errado. Eu tava terminando um relacionamento, eu era casada na época, eu tava me separando. E aí, sabe quando você começa a regredir em algumas coisas? Parece que você literalmente entra numa fase que nada dá certo. E você começa a se refletir, por que tá acontecendo isso comigo? Exato. Será que tô fazendo o caminho errado? O que eu tô fazendo? Sim. Eu tinha definido um projeto de vida, eu tinha definido algumas metas e parece que tudo aquilo que eu tinha planejado estava dando errado, estava indo por água abaixo. Entendi. E ali eu comecei uma fase muito complexa na minha vida, assim, né? E muitos questionamentos sobre o que eu queria fazer no mundo, qual caminho eu queria seguir, qual profissão, qual carreira, porque eu tinha dedicado muito tempo da minha vida nessa profissão, nessa área que eu acreditava ser a melhor pra mim, e de repente eu me vi sem o emprego que eu mais almejava na vida, né? Aquela estabilidade tinha acabado, né? Que na verdade não existe, Que não existe, né? exatamente. E quando a gente se depara com isso, faz essa reflexão, a gente fala, meu Deus. Exatamente. Estabilidade não existe. Só que eu, como a maioria das pessoas, fui ensinada que o certo era fazer faculdade, trabalhar para os outros e no final da vida depender de uma aposentadoria. Eu acreditava que Nesse processo, que esse era o fluxo natural de vida de todas as pessoas. E eu tinha sido educada assim porque a minha família foi educada assim. Meu pai, minha mãe, eles todos muito simples, vieram do interior. Então, meu pai, ele morria de medo de a gente ficar desempregado porque ele achava que emprego era sinônimo de estabilidade, né? Então, essa era a minha mentalidade. Só que eu fui uma pessoa, sempre fui muito ambiciosa, assim, desde muito pequena, apesar de ter vindo de uma origem muito simples, né? Eu sempre pensei muito grande, assim. Eu sempre achei que eu fosse prosperar em alguma coisa.
Mas a minha visão de prosperidade era que eu ia crescer dentro da minha carreira, no sentido de ser promovida dentro de uma empresa. Criar ali um processo corporativo, Exato, né, de crescimento corporativo. Exatamente, aquele plano de carreira mesmo, que você vai crescendo dentro daquela, né, dentro daquela empresa, e aí vai gestor, daqui a pouco você vira diretor e por aí vai. A minha visão de crescimento, de prosperidade era essa. Daí quando eu me vi desempregada, e eu vi que aquela estabilidade que eu tanto acreditava não existia, eu comecei a questionar algumas coisas assim, cara, será que esse é o melhor caminho mesmo? E aí, o que aconteceu comigo? Eu fiquei muito mal financeiramente, porque eu tava saindo de um relacionamento, tive que recomeçar do zero, e nesse meu recomeço, eu fiquei muito tempo sem trabalhar. Entendi. E eu não conseguia me recolocar profissionalmente dentro da minha área. Que era marketing. Entendi. Todas as oportunidades que apareciam eram oportunidades muito abaixo do que eu buscava, comparando ao emprego que eu tinha antes. Daí o que aconteceu? Eu aceitei uma proposta de trabalho que era assim, uma proposta nada a ver com o que eu fazia. Eu fui trabalhar no shopping como vendedora, né? E aquilo me gerou muito desconforto, porque quando eu analisava, eu sentia como se eu estivesse regredindo na minha carreira. Você estava em outro patamar, né? Exato. Você estava fazendo marketing dentro de uma grande corporação. Exatamente. Eu era já... Na Coca-Cola eu já tinha um cargo de gestão, tinha mais de 60 pessoas abaixo de mim. Caramba. Enfim, estava bem profissionalmente e de repente eu me vi trabalhando de novo como vendedora, num cargo de, enfim. E esse recomeço é difícil, né? Tipo, que a vida tem muito dessa. Você tem que dar uns 5 passos pra trás pra conseguir dar 30 lá na frente, né? Exatamente. Eu saí do cargo de gestão e fui para um cargo mais operacional, onde eu estava sendo subordinada, enfim. E ali eu senti como se eu estivesse regredindo. E realmente eu estava, porque financeiramente falando, eu estava ganhando metade do que eu ganhava no meu emprego anterior. Entendi. Mas era o que eu tinha naquele momento. Minha grana de fundo de garantia da outra empresa já tinha acabado, então eu tive que aceitar. Era o que eu tinha naquele momento. Tem que fazer isso e ponto final. Tem que fazer isso e ponto final, exatamente. Isso lá em Espírito Santo. Isso no Espírito Santo, Entendi. Sim. E aí esse emprego, eu trabalhava de domingo a domingo. Tinha esse agravante ainda, né? Eu que antes trabalhava de segunda a sexta, horário comercial, me vi, de repente, trabalhando de domingo a domingo, de 2 às 10 da noite, ganhando a metade do que eu ganhava no meu emprego anterior. Outra realidade, outra rotina. Realidade, exatamente. Tudo completamente diferente. Entendi. E eu sou mãe também, eu tenho uma filha, né? Entendi. Naquela época, eu me vi tendo que diminuir o meu nível, minha qualidade de vida, né? Eu tinha uma qualidade de vida aqui e eu tive que reduzir pra cá. Fui morar num kitnet muito pequeno, com uma filha pequena, ganhando a metade do que eu ganhava. E ali, pensa quando você já tem um estilo de vida legal, sim, e você tem que, de repente, dar alguns passos pra trás, porque a sua realidade mudou. E é muito difícil você adaptar, porque, cara, você tem que mudar tudo, né? Você tem que diminuir custos, você tem que... O seu passeio é diferente. O seu passeio é diferente, o que você come é diferente, o que você veste é diferente, tudo é diferente. E é muito forte, né? Essa transição. É muito forte. Que mexe muito no psicológico. Total. Então, o que acontecia comigo? Eu comecei a, literalmente, sobreviver para pagar as contas. Porque o meu salário, ele entrava num dia e caía e acabava no outro. Saía no outro. Exatamente. E aí eu comecei a sentir muito essa mudança, e a minha filha também sentia muito essa mudança, esse estilo de vida que mudou radicalmente. E aí eu comecei a ter uns problemas emocionais por conta dessa fase que eu estava vivendo. Entendi. E de repente eu me vi depressiva, eu me vi frustrada profissionalmente, frustrada emocionalmente, e eu comecei a viver no modo automático, né? Eu falo modo automático. Modo automático. Porque literalmente eu acordava tipo 12:00, e eu trabalhava de 2 às 10. Acordava, almoçava, tomava um banho, ia pro trabalho, trabalhava até às 10, 11 da noite, voltava pra casa e no outro dia tudo se repetia. Mesma coisa. Mesma coisa. Resumo, não tinha convívio com a minha filha, porque eu dormia a manhã inteira de cansada. Acordava, só deixava ela na escola. Daqui a pouco a escola deixava ela na babá. Então, assim, a minha vida começou a virar, sabe, aquele piloto automático? Corrida dos ratos, né? Literalmente, corrida dos ratos. Você não aproveita o dia a dia, você não aproveita a rotina. Exato. Sem propósito. Sem propósito, sem razão, sem nada. E como eu trabalhava no shopping, era de domingo a domingo, eu não tinha fim de semana. Às vezes eu tinha uma folga na segunda-feira. E eu lembro que era um domingo no mês que a gente folgava. Então, assim,
Eu literalmente comecei a viver para pagar as contas. Entendi. Sobreviver para pagar as contas. E você ficou quanto tempo nessa rotina? Então, eu fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio. Exatamente. E aí, o que aconteceu comigo? Eu tava muito mal emocionalmente por tudo que tava acontecendo. E eu falo que eu entrei literalmente no fundo do poço, assim. Que eu olhava pra minha vida e nada tinha sentido. Eu não amava meu trabalho, eu não amava minha vida, eu não amava minha realidade, eu não me amava. E eu não conseguia ver uma luz no fim do túnel, porque eu não conseguia me recolocar profissionalmente, né? Entendi. Dentro da minha área. E eu não conseguia também imaginar outras possibilidades. Porque era só aquilo que eu sabia fazer. Daí uma amiga me apresentou um livro, que foi o livro Milagre da Manhã. Eu sempre falo dele nos podcasts. Muito bom esse livro, Milagre da Manhã. Não é publi, tá, gente? Mas assim, foi nesse livro que eu comecei a entender por que a minha vida tinha chegado naquele ponto, né? E esse livro, ele fala que o nosso nível de sucesso, ele tá 100% ligado ao nosso nível de desenvolvimento pessoal. E ele fala que a nossa vida, a nossa realidade, ela é fruto dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos, das nossas ações, daquilo que nós vibramos, né? Então eu comecei a entender por que minha vida tava daquele jeito. Você não tava tendo nada disso. Exatamente. Eu falei, cara, minha vida tá assim, os meus resultados estão assim porque eu tô podre por dentro. Minha mentalidade não é uma mentalidade escassa. Exatamente. Que é o problema, né, de grande parte das pessoas. Sim. Ter uma mentalidade totalmente de escassez. Não ter hábitos favoráveis ao teu crescimento. Exatamente. Porque pensa comigo, eu tava vivendo em piloto automático, acordando, trabalhando, voltando no outro dia, dormindo, acordando, trabalhando. E eu não tinha objetivo, eu não tinha metas. Os meus pensamentos eram só de tristeza, de depressão, de escassez. E você tava só sendo consensa, né, com o que estava acontecendo, sem tomar eu tava uma atitude. Completamente paralisada. Sim, essa era a verdade. Sim. E aí, esse livro, né, ele lança um desafio de você começar a mudar a sua rotina matinal, dedicando 1 hora do seu dia para o seu desenvolvimento pessoal. Aí tem alguns hábitos lá que ele ensina, como leitura, meditação, afirmações positivas, visualização. Essa parte de afirmações positivas, eu lembro que no início, tipo, quando eu li o livro, eu falei, nossa, negócio ridículo, não vou fazer isso. Eu falei, vou fazer um teste, né? Cara, é incrível como que muda. Tudo muda. Aquela questão de co-criar, né? Co-criação. Isso aí é um assunto que eu acho sensacional. Sim, a gente pode ficar horas falando sobre isso aqui, que eu amo. Ainda mais você que foi no método CIS, né, também. Sim. Só dando um parênteses aqui, o que você achou do... Tipo assim, qual que foi sua visão final do método CIS, você saindo assim, você curtiu muito? Sim, nossa, eu fiz pela segunda vez, na verdade. Eu gostei tanto que eu fiz pela segunda vez. E, cara, é muito transformador, assim, né? Muita coisa que eu aprendi lá, eu já tenho estudado muito nesses últimos anos. Eu comecei meu processo de desenvolvimento pessoal tem 4 anos, vai fazer agora em março. A gente tá em fevereiro, né, de 2023, então agora em março faz 4 anos. 4 anos você deu essa... Que eu dei essa virada de chave. Foi a partir do livro Milagre da Manhã que tudo começou a acontecer. Eu gosto de citar esse livro sempre porque, cara, eu tenho uma gratidão tão grande por ele que, cara... Sem dúvida, se não fosse ele, acho que nada daquilo teria acontecido. Leiam o Milagre da Manhã. Leiam. Depois me conta. E aí, o que aconteceu? No método CIS, cara, muita coisa virou assim na minha cabeça também, sabe? Muitos princípios que o Paulo ensina, principalmente do princípio da autorresponsabilidade, que é uma das primeiras coisas que ele ensina lá no método CIS, né? Autorresponsabilidade é você entender que você é o único responsável por tudo na sua vida. Todos os acontecimentos positivos e negativos, você é o único responsável. Você é culpado ou pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Exatamente. Sempre vai vir a você. Exatamente. E aí isso fez muita diferença na minha vida, porque no início eu era uma pessoa que me vitimizava muito, sabe? Eu sempre achava que o problema de tudo tava, sei lá, no outro, no meu chefe, no governo, no meu amigo, que o mundo no meu parceiro, contra. No mundo. Eu sempre achava que tudo e todos estavam contra mim. Entendi. E eu era vítima da situação. Entendi. Quando eu comecei a entender o conceito de autorresponsabilidade, apesar desse conceito ele te dá um pouco de medo, porque você fala assim, caramba, tudo na minha vida é culpa minha, como assim, né? Ao mesmo tempo ele é libertador, porque ele te dá um poder muito grande. Porque se você é o único responsável por todos os seus resultados, isso significa dizer que você também é o único responsável por conseguir mudar esses resultados. Virar o caminho que você tá tomando na sua vida. Exatamente. E o Paulo fala muito sobre isso no método CIS, né? Sobre o poder da autorresponsabilidade. E isso realmente é muito poderoso e mudou muita coisa na minha vida, né? E isso lá no livro, Milagre da Manhã, é explicado de uma outra maneira, mas ele fala muito sobre isso. Ele traz isso muito com os hábitos, né? Que você estabelece na sua rotina diária. Exato.
Exato, exatamente. E aí, cara, eu comecei a assumir realmente o controle de tudo nessa época. E exatamente em março de 2019. Março de 2019 foi o start. Famoso ponto de inflexão que você teve. Foi o ponto de inflexão. E falou, vou ler esse livro aqui. Exato, exatamente. Foi a partir desse livro que legal. Começou a virada da minha vida, assim. E aí é muito interessante, porque no início, assim, nas primeiras páginas, você tem vários depoimentos de pessoas que mudaram de vida por conta do Milagre da Manhã. Exato. E eu tava numa situação tão crítica da minha vida que eu falava, cara, será que isso é verdade mesmo? Mas eu não tinha escolha. Eu já tava na merda, né? Se é que eu posso falar isso aqui. Claro, já tava ali na pior situação possível. Merda total, o que eu vou fazer? Eu falei, só me resta uma alternativa. Aplicar, né? Vou tentar, não me custa nada. Não custa nada tentar. Não custa nada, exatamente. E eu comecei. No final do livro, ele lança um desafio de 30 dias, 30 né? Dias. De você colocar em prática o Milagre da Manhã. E eu comecei... eu trabalhava de 2 às 10 da noite e não tinha necessidade de acordar às 5 da manhã. Mas eu falei, não, eu vou me desafiar, eu vou fazer o máximo. Igual o livro tá falando. Fazer igual no livro. E é importante dizer que não importa a hora que você acorda, tá? Não tem problema. Você, às vezes a pessoa quer acordar 8 da manhã e fazer a rotina 8 da manhã. Legal. Não tem problema. Você tem tempo pra fazer? Sim, show. Você encaixa de acordo com a tua realidade. O importante é o que você faz depois que você acorda, né? Mas eu quis acordar às 5 porque eu queria me desafiar, enfim. Vou mudar total. Vou mudar total. Eu tava assim, tão decidida que eu queria mudar total. E aí, o que aconteceu comigo? Cara, fiz o primeiro desafio de 30 dias. Já comecei a ver várias mudanças na minha vida, assim. Cara, só de mudar o meu padrão de pensamento, meu padrão verbal. Sabe, muita coisa, micromudanças, fui me sentindo melhor, mais disposta, minha vida começou a ter sentido. E aí, nesse livro, eu comecei a criar o hábito pela leitura, porque eu descobri que eu gostava de ler. Só não tinha descobrido ainda os temas certos, né? E aí eu li um outro livro que se chama Pai Rico, Pai Pobre. Muito bom também. Clássico, né? Que acredito que muitas pessoas aqui já devem ter lido, se não eu também leio. Pessoal, vão anotando aí os livros que a Ana tá passando aí, porque esse é o grande segredo aí, né? Os livros. Os livros. Pai Rico, Pai Pobre é excelente. Né? Então. Os ativos e passivos. Isso. E aí eu que nunca tinha lido nada sobre investimentos e nem nunca tinha estudado nada, comecei a despertar ali um interesse pelo mundo dos investimentos por conta desse livro, do Pai Rico, Pai Pobre. E aí eu entendi, uma das mensagens principais do livro é que ele fala que a forma mais inteligente de você enriquecer é colocando dinheiro para trabalhar para você, né? É você ganhar dinheiro enquanto dorme e tal, e ele vai trazendo toda aquela consciência. E fazer ele ter resultado para você. Exato, de fazer o dinheiro ser o seu escravo, não você ser escravo do dinheiro. Que é o grande contrário que acontece com as pessoas também. Exatamente. E aí ele fala muito sobre isso, ele fala que a maioria das pessoas passam a vida inteira sendo escravas do dinheiro, né? E por isso que a maioria das pessoas não enriquecem. Que quando você entender que a forma mais inteligente de enriquecer, de prosperar, é fazendo o dinheiro trabalhar para você, você vira várias coisas na sua vida. Falei, putz, tá aí. Eu tava numa fase que eu estava vivendo aquele início do desenvolvimento pessoal. Eu comecei a buscar algumas possibilidades e, tipo assim, de encontrar o meu propósito. E nesse livro, o Pai Rico, Pai Pobre, eu falei, cara, por que não começar a estudar sobre investimentos? E aí ele cita também a questão da corrida dos ratos, né? O que é a corrida dos ratos? É você literalmente viver nesse sistema achando que o certo é você estudar, fazer uma faculdade, trabalhar para os outros, se aposentar e achar que a vida é só isso. É só esse caminho, que é o caminho principal que todo mundo toma. Exatamente, que é onde a manada toda vai, são os 95% das pessoas da Terra. E aí você se pergunta, cara, por que se 95% das pessoas da Terra tomam esse caminho, por que essas pessoas não são ricas? Porque realmente elas estão tomando o caminho errado, né? Exatamente. E aí isso foi uma grande virada de chave pra mim. Segundo ponto de inflexão. Segundo ponto de inflexão. Eu falei, putz, tá aí. Eu tô indo pelo caminho errado. Eu tô indo junto com a corrida dos ratos. Eu tô indo junto com a manada. Peraí, eu preciso mudar o rumo, então, da minha vida. E aí eu comecei a pesquisar sobre possibilidades. Eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, sobre marketing digital e comecei a buscar informações sobre o mercado financeiro. Eu que era completamente leiga, né? Você foi aprender do zero mesmo, como investir. Exato. Foi aí que, por acaso, né, eu comecei a buscar algumas informações, ainda não sabia de qual nicho que eu ia seguir. E aí, por acaso, eu vi no Instagram um amigo que estava postando uma story
do nicho que eu atuo hoje, que eu me interessei muito. Eu vi ele lá fazendo operações, ganhando dinheiro num curto período de tempo. Falei, caraca, o que é isso que você tá fazendo? Me ensina, pelo amor de Deus. Eu preciso disso. Preciso disso. E ali tudo começou, né? Eu tive um início, como a maioria das pessoas, eu falo que é a sorte principiante, né? Você começa achando que você vai enriquecer vou do dia dominar pra o mercado. Putz, achei a galinha dos ovos de ouro, vou ganhar dinheiro aqui agora, vou mudar minha vida. Tive a sorte principiante, onde eu comecei depositando e já conseguindo lucrar logo nos primeiros dias. E aí, o que aconteceu comigo? Isso me encorajou. Eu já comecei colocando grana, ganhando, lucrando. É isso. E aí eu falei, putz, é isso, minha vida mudou, agora é isso, esqueça tudo. E aí, o que aconteceu? Com 2 meses, eu pedi demissão do meu trabalho. Caramba. Eu achei que tava tudo certo. Com 2 meses já teve essa segurança de... Exatamente. Só que ali foi um grande erro, né? Porque a partir dali, aquilo tudo que tava dando certo começou a dar errado, né? Eu saí do meu emprego muito cedo e peguei a grana que eu tinha lá de rescisão e tal, que eu ganhei uma grana lá por esse emprego que eu fiquei algum tempo. Sim. E eu comecei a investir de forma completamente irresponsável, né? Porque eu não estava preparada ainda, eu não tinha conhecimento suficiente para isso. Não tinha formado uma maturidade financeira para investir. Exato. Não tinha feito um planejamento financeiro, não tinha uma orientação. A famosa reserva de emergência. Exato, exatamente. Porque pensa comigo, eu era totalmente leiga. Tava começando do zero. Entrou do nada, começou a dar certo, falou, é isso, vambora. Exato, tive a sorte principiante, comecei lucrando. Só que eu não tinha base ainda pra poder fazer o que eu tava fazendo. Sim. Na minha cabeça não tinha solidez, né? Exato. Tipo assim, dinheiro faz dinheiro na minha cabeça, né? E é realmente isso. Sim. Só que você precisa de ter conhecimento suficiente pra isso, né? E eu não entendia muito bem. Então, o que aconteceu comigo? Toda aquela sorte foi embora e eu comecei a perder grana. Foi aí que o meu sonho começou a ir por água abaixo. Porque quando eu vi, eu estava desempregada, de novo, desempregada. Em menos de 3 meses, eu já tinha perdido metade da minha rescisão. Todo aquele fundo de emergência que eu tinha para poder recomeçar minha vida, já tinha ido embora metade, né? E eu falei, caramba, meu dinheiro está indo embora num tempo muito rápido. Eu só tô perdendo, não consigo sair do lugar. O que eu vou fazer? Só que tinha uma questão. Quando eu assisti a primeira aula do primeiro curso que eu fiz de mercado, na primeira aula que eu assisti, eu me apaixonei, assim, de cara. Eu falei, putz, é isso aqui que eu preciso. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho um valor de liberdade muito grande. E o fato de trabalhar para os outros, me ver presa naquela rotina de domingo a domingo. De não ter uma autoridade sobre si. Sobre o meu tempo, sobre o seu tempo. Sobre a minha vida. Aquilo me incomodava muito. Então, quando eu conheci o mercado, eu falei, putz, é isso aqui que eu quero, né? Liberdade geográfica, liberdade financeira. Liberdade de tempo. Liberdade de tempo. Eu falei, putz, profissão dos sonhos. É aqui que eu vou ficar. Sim. Então, quando eu assisti a primeira aula, eu falei, cara, não tem plano B. Eu não volto mais atrás. É isso que eu quero fazer. Fazer acontecer. Vou fazer isso aqui acontecer. Porque, assim, minha vida até então eu tinha vindo de uma série de coisas que tinham dado errado, né? Já tinha dado errado em 3 empregos diferentes. Já tinha feito 3 faculdades diferentes. Enfim. Caramba, você tinha feito 3 faculdades diferentes? Só que a única que eu finalizei foi marketing. Já tinha feito só por curiosidade. ADM. Direito. Direito e marketing. Caramba, que legal. Enfim, eu acabei formando em marketing por livre e espontânea pressão. Do emprego que eu trabalhava. Porque eles pediam pra eu estar formada. Finalizando ali. Mas eu acho que eu nem teria terminado se não fosse isso. Se não tivesse mandado. Eu vivia numa vida de muita indecisão, assim, de saber o que eu queria fazer. Inclusive, eu entendi nessa jornada de desenvolvimento pessoal que a indecisão é uma das maiores causas de fracasso na humanidade. A indecisão. A indecisão. Porque a pessoa que não sabe o que ela quer, ela fica o tempo inteiro pulando de galho em galho e de oportunidade em oportunidade. Nunca foca no projeto principal. Nunca foca no projeto principal o tempo suficiente pra fazer dar certo, né? E espera acontecer pra dar certo. Exato, exatamente. Então eu entendi que o quê? Que as pessoas não fracassavam. As pessoas desistiam. Essa era a verdade. Entendi. Isso era uma coisa que estava muito forte na minha cabeça, que eu tinha aprendido nesse processo de autoconhecimento. E quando eu conheci o mercado, eu falei, eu não vou fracassar nisso aqui, eu vou fazer dar certo. Focar até ter resultado. Exato. Eu falei, haja o tempo que houver, leve o tempo que levar, eu vou fazer isso aqui dar certo. Isso é um ótimo insight pra extrair, porque, inclusive, no último episódio que a gente gravou com a Sabrina Naves, ela comentou justamente isso.
de você focar em um projeto e fazer ele virar o seu projeto principal de vida, né? Sim. Não ficar essas pessoas que pulam de galho em galho, porque, como você disse, é a maior causa para não ter bons resultados significantes, né? Para a sua trajetória. Então, esse é um insight que eu acho legal o pessoal tomar uma atenção a mais sobre isso. Perfeito. Sim, antes eu não tinha essa consciência, né? Eu sempre falo que o conhecimento liberta. A partir do momento que você tem acesso a alguma informação importante que pode mudar a sua vida, a sua mente ela nunca mais vai voltar ao tamanho normal. Totalmente diferente. É totalmente diferente. Só que aí tem uma diferença. Você simplesmente receber aquele conhecimento e não colocar em prática, ou você entender o que tem que ser feito e colocar em prática e mudar a sua vida, né? Foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a viver esse processo de desenvolvimento pessoal, eu comecei a aprender muita coisa que eu não fazia ideia. E essa questão de indecisão foi uma delas. Então, quando eu assisti a primeira aula, eu falei, cara, é isso que eu quero, não tem plano B, eu vou doar a minha vida nisso daqui, eu vou fazer isso aqui dar certo até que as coisas realmente aconteçam. E como eu tinha vindo de uma série de fracassos na minha vida, e eu vim também de uma família muito simples que me ensinou a trabalhar para os outros aí junto com a manada, eu também queria muito provar para minha família que existia outro caminho. Que tem como dar certo. Que tem como dar certo fazendo outras coisas. Então, eu decidi que eu não ia desistir dessa vez, sabe? E aí, o que aconteceu comigo? As coisas começaram a dar errado. Eu perdi muita grana no início. E eu voltei para aquele conceito de autorresponsabilidade. Falei assim, peraí. Lá do início que você Lá do início que eu já estava aprendendo. Exatamente. Falei, tá, peraí. Por que isso não dá certo? Como eu posso fazer para melhorar? Inclusive, essa é uma pergunta que eu quero até passar pra galera que tá assistindo. Claro, show. Que foi uma das perguntas que, cara, mudaram a minha vida. Todas as vezes que alguma coisa dava errado na minha vida, eu parava e me perguntava, como eu posso fazer para melhorar? O que eu preciso aprender com isso aqui? Porque as coisas não dão errado. Ou a gente cresce, ou a gente aprende, né? E toma atitude. Ou a gente acerta, ou a gente aprende. Exatamente. Isso é legal. Isso que você comentou é legal. Ou a gente acerta, ou a gente aprende. Não existe errado. As coisas não dão errado. Ou você aprende, ou vai dar certo. Sim, certo? Sim. E aí, quando você tem essa consciência, você fala, tá, mas o que eu posso fazer para melhorar? Qual que é o meu papel? Qual que é a lição que eu tenho que extrair disso daqui? Sim. E foram as perguntas que eu comecei a fazer quando tudo começou a dar errado para mim. E aí, quando você faz essas perguntas, você chega nas respostas. Total. E eu falei, cara, quais são as respostas disso aqui? Vamos lá, eu não estudei o suficiente, eu não me preparei o suficiente, eu fui gananciosa, eu fui imediatista, eu tentei atropelar os processos. Então, qual é a atitude certa a partir desse momento? Como que eu faço pra... Isso é legal que você listou, né, os problemas. Exato. Trouxe essa visualização. Sim, então eu peguei ali e falei, cara, quais atitudes eu preciso ter agora pra fazer diferente? Pra que as coisas, pra que o jogo vire. Então eu falei, cara, eu preciso estudar mais, preciso focar no processo, preciso parar de ser imediatista, ser paciente, focar no processo diário. Confiar na... Autoconfiança, enfim. E não ter plano B. E ali eu comecei a recalcular minha rota. Nunca mudar de objetivo, só recalcular a rota. Que legal isso aí. Esse eu nunca tinha ouvido. É. Como que é esse, de novo? Nunca mude de objetivo. Nunca mude de objetivo. Só recalcule a rota. Exatamente. Se não tá indo do jeito que você traçou ali na primeira vez, acha outro caminho. Mas não precisa ficar mudando de objetivo, porque quem muda de objetivo nunca chega a lugar nenhum. Recalcule, né? E isso foi muito legal pra mim, porque eu recalculei de outra maneira. E essa outra maneira que eu recalculei, eu comecei a focar no processo diário, a construir, focar no longo prazo, a entender que as coisas não iam acontecer do dia para a noite. Aprendi que mercado financeiro é uma profissão como qualquer outra, né? E que você só vai conseguir ter resultados de verdade quando você encarar de maneira profissional. O que é isso? Cara, qual é o médico que fica profissional com menos de 5 anos de faculdade? Não existe. Qual é o advogado? Horas de voo, né? Horas de voo, horas de prática. Aí a gente entende sobre o tempo de tela, que a gente fala tanto no mercado financeiro. As pessoas acham, né, que com 2, 3 meses, elas já vão ter resultados. Não é assim. E aí elas não têm esses resultados, o que acontece? Elas se frustram. Foi o que aconteceu comigo. Eu me frustrei, porque com 3 meses eu não tinha resultado. Pelo contrário, meu dinheiro só acabava. Chegou pela metade. Só que aí eu falei, peraí. Isso aqui, se eu quero viver disso aqui, se eu quero fazer disso aqui meu propósito, minha vida, eu preciso encarar
como eu encararia qualquer outra profissão que eu fosse viver dela. Daí eu comecei a viver o processo, focar diariamente numa construção diária, me dedicar diariamente. Estudando mais. E daí eu comecei a estudar 12, 15, 16 horas por dia. Caramba, estudava pra caramba. Eu tava sem trabalhar, tava desempregada. O seu tempo era focado em estudar. Meu tempo era só isso. Eu lembro que eu acordava às 5 da manhã, fazia meu milagre da manhã. Daqui a pouco, 6 horas da manhã, 7 da manhã, no máximo, eu sentava pra estudar. Eu estudava até 10, 11 da noite. Nossa. Todos os dias. E isso envolve, eu acho, um outro ponto que é legal de trazer aqui. Disciplina. Disciplina. Exatamente. Você ter a constância acoplada da disciplina. Sim, exatamente. De fazer independente da motivação. Sim. E é perfeito isso que você falou, porque muita gente acha que disciplina tá ligada à motivação. Você espera ficar motivado. Não, se você esperar ficar motivado pra fazer alguma coisa, você nunca vai fazer. Aliás, você pode até fazer poucas vezes, né? Eu gosto muito de falar que a disciplina é uma decisão. Disciplina é uma decisão, porque quando você entende que a motivação nem sempre ela vai existir, você entende que você precisa decidir todos os dias ser disciplinado. Porque é quando você decide todos os dias é que você consegue melhorar 1% e cada dia mais chegar mais perto do seu objetivo. E fora que nos dias que são mais difíceis para ter disciplina é que diferencia quem chega lá e quem não chega. Perfeito. Aí entra aquele ditado que é clichê, mas é importante falar, que é: crianças fazem o que querem. Adultos fazem o que tem que ser feito. E isso é sobre disciplina. Sim. É de você entender que, cara, cada dia que você não toma a decisão certa de ser disciplinado, fazendo o que tem que ser feito, você tá atrasando um dia do seu sucesso. Então você precisa encarar isso de maneira muito séria e fazer todos os dias o que tem que ser feito, mesmo quando você não quer, porque é uma decisão. E no final das contas, tem várias pessoas que descobrem o que tem que ser feito, mas elas não conseguem ter a maturidade com a disciplina de encarar e fazer o que tem que ser feito. Exato. Todo mundo sabe, pra ter um corpo legal, pra ter uma saúde boa, você tem que se alimentar bem e fazer atividade física. Ponto. Sim, sim. E as pessoas dificultam isso porque não conseguem ter a disciplina no processo. Sim, exatamente. E aí, só que aí entra uma coisa que eu aprendi muito nesse processo, que fala assim, ó: o que você prefere? Sacrificar um pouco agora da sua vida para fazer o que tem que ser feito, para daqui a pouco, lá na frente, desfrutar de tudo aquilo que você plantou, né? Ou você prefere chegar lá na frente, quando você já vai estar debilitado, possivelmente no final da tua vida, e se arrepender de não ter pagado o preço agora. Então, é importante você entender isso e ter essa consciência, porque uma hora a conta vai chegar. Independente. Pra todo mundo. Da sua escolha. Pro rico e pro pobre. Exato. Ou você paga o preço agora e desfruta depois de uma vida extraordinária, porque você foi disciplinado, você decidiu, você plantou coisas boas, você fez o que tinha que ser feito. Ou você faz o que bem entender agora, ficando ali na zona de conforto, vivendo a vida do jeito que você bem quer. Média, medíocre, para daqui a pouco chegar lá na frente e falar: putz, por que eu não me dediquei? Por que eu não fiz o que tinha que ser feito? Como essa conta chegou agora e chegou cara. Sim. Né? Sim. Então, eu comecei a ter essa consciência e aí eu comecei a me dedicar muitas horas por dia. E o resultado começou a aparecer, né? As perdas começaram a diminuir, eu parei de quebrar, eu parei de, enfim, de me decepcionar tanto com... E isso na área de day trade. Isso tudo no day trade. Entendi. Só que o que aconteceu comigo? As coisas começaram a acontecer, começaram a dar certo, e eu entendi que o que me manteve nesse processo foi exatamente o processo que eu vivia antes de conhecer o mercado. Entendi. O desenvolvimento pessoal. Eu sempre falo que o que mudou minha vida não foi o mercado financeiro, foi o desenvolvimento pessoal. Por isso que eu falo tanto disso hoje com o meu público, com os meus alunos, com os meus seguidores. Mercado financeiro mais desenvolvimento pessoal. Porque na minha vida o que veio primeiro foi o desenvolvimento pessoal. Entendi. E o mercado veio depois. Verdade. O que te levou a ter a tomada de decisão ali, um ponto de inflexão, foi o desenvolvimento pessoal. Exato, o mercado veio depois. E eu tenho certeza que se não fosse isso, eu não teria continuado no mercado, eu tinha desistido. Sim. Porque eu era uma pessoa que já desistia de tudo no meio do caminho. Sabe, eu tinha um nível de resiliência baixíssimo, indecisa. Aprendeu a desenvolver. E aí até um assunto que eu acho que é legal colocar. Você acha que todo mundo consegue ter essa virada de chave que você teve? Assim, uma pessoa que às vezes hoje tá escutando a gente aqui, não tem... Tá na pior situação possível. Ela não tem uma perspectiva, foi mandada embora, ou sei lá, não tá encontrando nenhum emprego, tá ganhando dinheiro, enfim. Você acha que qualquer pessoa consegue ter essa... virada de chave que você teve? Com certeza. Cara, é pra todos. Eu acho que
todo mundo, né? Todas as pessoas, elas têm a oportunidade de mudar a vida delas a hora que elas bem entenderem, né? Nós não nascemos fracassados, nós não nascemos medíocres, nós não nascemos nada disso. A gente escolhe, né? Com as nossas atitudes. Com as nossas atitudes, com os nossos hábitos. Cara, eu fui uma pessoa que eu era completamente improvável. Eu saí de uma realidade completamente escassa, completamente humilde, onde as pessoas não sabiam o que era prosperidade. Eu fui a primeira pessoa da minha família que saiu dessa vida, sabe? Mas por quê? Primeiro, autorresponsabilidade. Que eu entendi que não era porque eu tinha nascido daquele jeito que eu tinha que encerrar minha vida daquele jeito, que eu podia mudar todo o cenário da minha vida. E isso me deu muito poder e foi aí que tudo começou a acontecer. E eu falo com isso pra todo mundo. Cara, independente de onde você nasceu, qual é o seu status social, qual é a sua idade, qual é a sua classe, qual é o seu sexo, independente. Tem como fazer acontecer. Você pode mudar tudo a hora que você quiser. Desde que você saia do papel de vítima, de figurante e passe para o papel de protagonista da sua história. Cara, cheio de insights aqui. Gostei muito. Sim, porque a nossa vida é como se fosse um livro. Cada um... É isso eu falo muito. Cada um, todos os dias, ele tá escrevendo alguma partezinha da sua história ali. Exato. Depois, no futuro, você quer olhar como a sua história. Eu penso muito nisso, tipo... No futuro eu vou lá ler, imaginando, né? E eu vejo lá, nossa, eu falei aqui, se eu tivesse... Como que eu estaria hoje, né? Sim, sim. Então, eu acho que as pessoas precisam ter isso que você comentou. Perfeito. Essa reflexão de entender a importância de serem a protagonistas e as responsáveis por escrever a própria história. Exato. E, cara, é muito interessante isso que você falou, porque eu me lembrei de uma coisa que também trouxe uma grande virada de chave pra mim, que foi assim, ó... Se eu morresse hoje, o que as pessoas iriam falar de mim? Isso é muito Como bom. eu seria lembrada? Qual foi a participação, qual foi a contribuição que eu deixei no mundo? Isso também é muito forte. Para as próximas gerações. Cara... O que você agregou, não só ali no seu meio, mas no que você conseguiu expandir, transcender. Exato, né? Exatamente. E aí você começa a pensar sobre isso, e aí você pode falar assim nesse momento: tá, mas eu não sou ninguém. Você não é ninguém porque você está se intitulando dessa maneira. Nesse momento. E as palavras têm poder. E as palavras têm poder. A partir do momento que você fala assim, putz, eu tenho ar nos meus pulmões, eu tenho saúde, eu tenho pernas, eu tenho ouvidos, eu tenho voz, eu tenho tudo. Vamos embora. Por mais que a minha vida hoje eu esteja lá embaixo, eu estava no fundo do poço, completamente frustrada em todos os sentidos e aspectos, mas eu entendi que se eu tinha saúde, eu tinha tudo, e eu podia mudar tudo. E aí quando você entende isso, isso te dá um poder muito grande, você fala, cara, eu vou mudar tudo. E te dá energia pra fazer. Exato. E é muito triste quando você enxerga pessoas que, tipo, já desistiram. É muito, tipo, eu fico pensando às vezes, eu sou muito reflexivo, assim, com esses papos. Eu gosto muito. Que também, pra mim, um livro que mudou a minha direção ali demais na minha vida foi Pense em Riqueza. Ai, maravilhoso. Eu também já li. Mas assim, mudou... Só li 3 vezes. Eu li umas 2 vezes esse livro. Não cheguei a ler 3. Mas assim, foi um livro que, sério, me transformou totalmente desde jovem ali. Cara, como que eu ia trabalhar minha vida, né? Sim. E eu vim de uma situação, tipo, muito confortável. E eu poderia ser aquele tipo de cara playboyzinho que não faz nada. E tá tudo bem, né? E, cara, quando eu falei, eu preciso construir a minha vida. Eu não posso depender dos meus pais. Cara, eu tenho que fazer o meu, né? E esse livro foi, pra mim, o ponto-chave total. E eu gosto muito de falar desse tema, porque ele te dá energia pra você sair... Desde a situação mais difícil, ou sair de uma zona de conforto e começar do zero, né? Isso é muito legal. Cara, isso é fantástico que você falou, porque assim, ó... a maior gratidão da minha vida hoje, a maior gratidão da minha vida é por ter tido acesso a essas informações. Eu falo que os livros, eles mudaram a minha vida. Assim, se eu pudesse dar um conselho para qualquer pessoa do planeta, eu falava, leia livros, porque... Eu vivi tanta transformação, tantas coisas mudaram na minha vida por conta disso, sabe? Livros, né? Dos livros. E aí, Ana, por que
algumas pessoas leem os mesmos livros e não têm os resultados que você tem. Eu falo porque essas pessoas só leram, elas não colocaram em prática. Eu acho que os principais livros que eu li, inclusive, se alguém quiser saber dos livros que eu li, que eu indico, tem um destaque lá no meu Instagram, com todos os livros. Vamos precisar desse destaque seus. Acessa lá e olha que tem os livros que eu indico. Biblioteca da Ana. A Biblioteca da Ana. Que foram, assim, os livros responsáveis por me trazer até aqui. Mas o que faz a diferença não é apenas ler os livros. Ler colocar por ler em prática. Não funciona. É colocar em prática. E assim, tudo foi mudando de uma maneira tão poderosa, tão poderosa. E quando eu lia aquelas coisas nos livros, eu duvidava. Eu falava, cara, mas será que isso é verdade mesmo? Mas será que isso é possível mesmo? E hoje eu falo, depois de tudo que eu li, que eu acreditei, que eu pratiquei, realmente trouxe resultados extraordinários para minha vida, sabe? Então, e aí o que aconteceu? Os resultados começaram a aparecer no mercado. Daqui a pouco, quando eu vi, eu já estava vivendo do mercado, já estava tendo, ainda não ganhava muito dinheiro, mas já estava pagando as minhas contas, já estava zerando as minhas dívidas. E aí comecei a já ter algumas conquistas materiais, as coisas começaram a acontecer para mim. E aí o que aconteceu? Eu já estava vivendo uma vida legal e estava beleza, estava indo bem. Daí daqui a pouco veio a pandemia. Quando veio a pandemia, muita gente em casa, eu falei, cara, eu vou começar a compartilhar meus resultados nas redes sociais. E aí eu já estava estudando um pouco também sobre marketing digital. Postagem, e aí eu falei, cara, eu vou começar a aparecer na internet também. Porque eu entendi, né, inclusive, se eu pudesse dar um outro conselho sobre prosperidade, quero mencionar isso aqui. Quer ser rico de verdade? Tenha mais de 5 fontes de renda. Ana, mas pelo amor de Deus, como é que eu vou ter mais de 5 fontes de renda? Isso é verdade. Começa a botar a cachola para pensar que isso vai acontecer na sua vida, né? Ter várias fontes de renda. Tenha várias fontes, tenha múltiplas fontes de renda, né? Acho que 5 talvez ainda é um desafio para algumas pessoas, mas um conselho para quem quer enriquecer. Tenha múltiplas fontes de renda. Porque quem tem uma, não tem nenhuma, né? Sim. E quem tem 2, tem uma. E aí, por aí vai. Então, eu comecei a entender que se eu quisesse enriquecer de verdade, eu ia ter que ter múltiplas fontes de renda. Daí foi quando eu comecei a estudar também sobre marketing digital. E eu comecei a me posicionar na internet, né? Primeiro, eu comecei ali no Instagram, postando os meus resultados e tal. Tinha muita vergonha de gravar na época, mas fui com a coragem mesmo. E época de pandemia, muita gente em casa, as coisas começaram a acontecer. Lembro que eu abri minha primeira turma gratuita, que foi com um grupo de amigos. Foi em 2020. Foi em julho de 2020. E aí foi com um grupo de amigos e, cara, deu muito certo essa turma, foi muito legal. E aí no final do ano eu abri a primeira turma paga, que foi uma turma que deu um resultado muito legal também, nada demais. Mas assim, já me trouxe um retorno financeiro legal. Mais uma fonte de renda. Mais uma fonte de renda, exatamente. E aí eu falei, putz, isso aqui é legal. E aí eu comecei. Quando foi em março de 2021, eu abri o canal no YouTube, né? E aí o canal começou a crescer com uma velocidade legal. Fui abrindo algumas turmas e, sei lá, a cada 3 meses eu lançava uma turma. Falando sobre mercado financeiro. Sobre mercado, exatamente. E aí, quando foi em julho de 2021, um vídeo meu do YouTube viralizou. Daí eu saí de turmas que eram de 100, 200 pessoas para 1.000 pessoas. E aí daqui a pouco outro vídeo viralizou e eu saí de turmas que eram de 1.000 pessoas para 2.000 pessoas. Às vezes esses vídeos que viralizam a gente não imagina que ia viralizar. Assim. Exatamente. Só acontece. Só que eu já tava muito focada assim nos meus sonhos, nos meus objetivos. Tava colocando muita coisa de física quântica também em ação. Isso que eu ia falar. Lei da atração, você acredita nisso? Muito, total. Mudou minha vida. Lei da cocriação, né? Sim. Eu acho que é legal a gente falar isso, pessoal, que era uma coisa que eu não, eu falo, pai, é demais. Lei da atração, sabe que funciona, sabe que existe. Cara, é incrível isso. É um negócio absurdo. Você começa, às vezes, a cocriar, imaginar as coisas acontecendo e fluindo. Sim. Elas vão lá e acontecem da forma que você imaginou. Perfeito. É incrível, né? É incrível. Cara, quer mudar sua vida de verdade? Comece a estudar sobre lei da atração. Lei da atração. Sem dúvidas, isso foi um divisor de águas na minha jornada. Pensa comigo, eu comecei minha jornada de desenvolvimento pessoal em março de 2019. Ali, eu comecei a entender e estudar sobre visualização, sobre o poder das palavras, sobre o poder de você ter um objetivo específico, do propósito e tal. Eu peguei um quadro, um mural, e coloquei ali várias imagens, onde cada imagem representava os meus objetivos, as minhas metas, né?
E todos os dias eu acordava de manhã e visualizava as minhas metas, os meus objetivos. Na época, eu nem tinha canal no YouTube ainda. Isso foi, 2 anos antes. 2 anos depois eu criei o canal. Em 10 meses de canal, eu lembro que eu coloquei no meu quadro dos sonhos uma foto da plaquinha de 100 mil inscritos do YouTube. Você tinha colocado lá já. Exatamente 11 meses depois chegou minha plaquinha do YouTube. E no ano passado, 2022, eu realizei todas as imagens que estavam no meu quadro dos sonhos. Zerou o quadro dos sonhos. Eu zerei o quadro dos sonhos. Apartamento de frente pro mar, o meu carro dos sonhos, viagens, tudo, metas financeiras. Quando eu olhei pro meu quadro e vi que tudo tinha acontecido, eu falei, putz, isso aqui é surreal, é sobrenatural. Então, assim, cara, estude sobre a lei da atração e principalmente coloque em prática, né? E óbvio também que não é só você pegar e fazer um pedido pro universo, achar que só o poder do pensamento... Ficar com o braço cruzado. Vai acontecer. Putz, eu trabalhei pra caramba, né? Pra poder realizar isso aí tudo. Mas é uma energia diferente que as coisas começam a acontecer. Sim, que total. Às vezes não dá realmente pra explicar. Comigo aconteceu muito recentemente isso, em um certo aspecto da minha vida, que eu fui, caramba, como que... Claro, eu fiz por onde, mas parece que potencializa, né? Você ter uma energia boa, você ter essa importância de co-criar momentos que você deseja. Isso é muito importante. Total. Né? Lá, nessa imersão que eu fiz esse fim de semana, né? Ele fala muito sobre a matriz de criação de crenças, que é um pouco parecida com física quântica, com lei da atração, mas nos leva a entender também como nós criamos a nossa realidade. Que ele fala assim, ó. Como nós criamos a nossa realidade? As nossas crenças, elas criam a nossa realidade. O que é uma crença? A crença é a forma como nós enxergamos o mundo, né? E automaticamente as nossas crenças criam os nossos resultados, a nossa realidade. Daí, como é que funciona essa matriz de criação de crenças? Nós comunicamos, né? A nossa comunicação pode ser pensamento, pode ser verbal, que nós falamos, e pode ser também a nossa postura corporal. Né? Diz muito. É a forma que nós comunicamos alguma coisa. Sim. Daí a minha comunicação vai gerar um pensamento que é proporcional àquilo que eu estou comunicando. Por exemplo, se eu dou um sorriso, eu estou comunicando o quê? Alegria, certo? Então eu penso em coisas que me trazem alegria. Automaticamente, quando eu penso alegria, produz um sentimento proporcional àquele pensamento, que vai ser um sentimento de alegria, de coisas que me tragam alegria, exatamente. Quando eu sinto, automaticamente eu pensei, senti, eu gero uma memória, né, sobre aquele pensamento. E essa memória vai gerar uma crença. E a minha crença sobre aquilo ali vai gerar uma realidade, que vai me gerar o quê? Uma atitude proporcional àquele pensamento, uma ação, um outro pensamento, uma palavra, que vai... E aí volta tudo de novo, é como se fosse um ciclo. Sim. E tudo se repete. Em muitos momentos você não tomaria se não tivesse essa questão de, no caso, você citou a crença, né, que você desenvolve. Exatamente. E isso está muito ligado à lei da atração, porque quando eu entendo que eu preciso comunicar para eu poder criar a minha realidade, primeiro eu comunico. Então, quando eu, por exemplo, paro e visualizo um objetivo, o que eu estou fazendo? Eu estou comunicando para o meu cérebro aquela visão, aquela visualização do objetivo. Sim. E aí eu vou ter sentimentos e pensamentos que vão gerar uma crença proporcional àquilo que eu comuniquei, entendeu? Sim. Então, por exemplo, se eu fecho os olhos e visualizo um objetivo, tipo, minha plaquinha dos 100 mil inscritos no YouTube. Agora tem a plaquinha de 1 milhão, você tem que compartilhar. Agora tem que colocar essa. Aí eu fecho os olhos e comunico esse pensamento. O que acontece? Vem um sentimento proporcional que vai me levar a uma crença do que eu tenho que agir, o que eu tenho que fazer para chegar nesse objetivo, você entende? Sim. E aí isso vai gerando um ciclo que você vai mudando tudo na sua vida. Isso é muito poderoso também. Então você começa a prestar atenção... Seus hábitos vão mudando. Tudo. Porque você começa a entender que nenhuma atitude é isolada. Tudo está é uma escadinha, conectado. Né? Tudo é uma escadinha, tudo está conectado. Exato. Todas as suas atitudes estão conectadas. Não existe um fato. Muita gente cai naquela besteira de achar, por exemplo, joguei um papel aqui no chão. Joguei esse papel aqui no chão. Não tem problema, é uma besteira, joguei um papel no chão. Mas peraí, toda a sua atitude vai ter um reflexo no universo. Sim. Se a sua atitude foi positiva, o reflexo será positivo. Se ela é negativa, terá um reflexo negativo. Ela vai chegar negativo. E aí você não entende por que às vezes você vai ali, alguém te fecha no trânsito, você vai e perde o ônibus, você chega atrasado, e aí você esquece que você teve uma série de atitudes negativas que te levaram... que estão te levando a um reflexo negativo, porque você comunicou negativo, pensou negativo, foi negativo e isso refletiu na sua realidade. Exato. Isso é muito legal. Cara, isso é muito legal. E olha o tanto que, isso é legal de falar, que
você é do mercado financeiro, eu sou do mercado financeiro, e a gente tá falando aqui um assunto que não tem nada a ver com o mercado financeiro. Mas que tem a ver. Mas que traz os resultados que nós temos no mercado financeiro. Exato. Né? Então, eu sempre gosto muito de trazer esse tema para as pessoas. Eu acho que as pessoas ainda, elas têm uma barreira muito grande por desenvolvimento pessoal. Eu acho que todo mundo, cara, se conhecer. Como você vai querer entender como tomar uma melhor atitude se você nem se conhece, né? Como que você vai tomar uma tomada de decisão de qualidade se você nem conhece seus princípios, os seus valores e seu propósito? Perfeito. Então, se você quer criar uma vida que vale a pena ser vivida, primeiro conheça a si mesmo para entender o que você quer. Exato. Isso é essencial. E entender também como tudo funciona, né? Matriz das coisas. Exatamente. Existem as leis universais, né? Porque assim, quando a gente fala de física quântica, na verdade, a lei da atração é um nome comercial que eles deram para física quântica, né? É a mesma coisa. Só que existem as leis universais, que é a lei da atração, a lei da ação e reação, que é exatamente explicando o que eu acabei de falar. O que é a lei da ação e reação? A lei da ação e reação, ela diz exatamente que todas as suas atitudes terão um reflexo no universo e terão um reflexo na sua vida. Sim. E aí, isso significa que o bem que você deseja para o outro vai refletir na sua vida. O mal que você deseja para o outro vai refletir na tua vida, porque o outro não existe. Nós somos todos um, é tudo uma coisa só, né? E aí você entende que não tem como ter um fato isolado e você começa a prestar atenção em todos os seus atos, em todos os seus hábitos, em todas as suas palavras, em todos os seus pensamentos e sentimentos. Sim. Porque quanto mais você está vibrando coisas boas, seja pensando, falando ou sentindo, mais coisas boas chegam na sua vida. E mais você faz, né? E mais você faz por outras pessoas. Lei da ação e reação, né? Então, lei da ação e reação, lei da atração, lei do retorno, né? Muitas pessoas não entendem a lei do retorno. Eu falo, cara, fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Por quê? Hoje você acha que fazer mal pra alguém, enganar alguém, julgar alguém, criticar alguém é um ato isolado. Porque a pessoa mereceu que eu fizesse isso com ela. Ou você acha que você vai sair impune dessa situação. Sim. Não vai. A uma hora a conta chega. E eu gosto sempre de falar, uma pessoa que às vezes toma uma atitude negativa com a outra pessoa, né? Eu não sei você com o seu Instagram, mas às vezes tem muito hate, esse tipo de coisa. Muito. Que sempre acaba pra quem se expõe, né? Eu penso comigo, antes de responder um hate, que você olha, você fica puto pra caramba. Você fala, caramba, que merda. Aí, o que eu penso, cara, se ele tirou um tempo do dia dele pra me mandar uma mensagem me criticando, é que esse cara, eu acho que no mínimo ele deve estar insatisfeito com a vida dele. Com a própria vida, né? Exato. Então, assim, a gente entender justamente o que você comentou. Uma hora volta. E não precisa ser a gente que vai cobrar a conta, né? A própria pessoa vai colher aquilo ali. E aí, isso é muito interessante, porque, cara, eu vejo muitas pessoas hoje querendo ter sucesso a qualquer custo. Tipo assim, não tô nem falando só de mercado, mas vamos trazer para nossa realidade, mercado financeiro, né? Sim. As pessoas, elas querem enriquecer a qualquer custo, elas acham que é só focando, por exemplo, no operacional que elas vão ter resultado, numa estratégia que só elas vão ter resultado. Só entender um candle ali de tendência que ela vai conseguir. Elas acham que, eu tenho que entender de price action, eu tenho que entender de análise gráfica. E é o que menos você precisa entender. Cara, você tem que entender de vida, você tem que entender sobre você mesmo, você tem que entender de quem você é. Porque é o ser pra ter, né? Eu falo muito sobre isso, tem até essa frase no meu perfil, eu tenho tatuada. Na sua bio, né? Eu tenho tatuada essa frase, porque foi quando tudo mudou na minha vida. Falei, putz, peraí, então o sucesso não é sobre fazer e ter? Não, o sucesso é sobre ser, né? E muitas pessoas, acho que isso é muito comum hoje, muitas pessoas estão presas no fazer. Que é assim, o que eu tenho que fazer pra ter sucesso? Que é só operacional. Elas querem fazer o tempo inteiro, fazer. Qual o caminho das pedras ali, preciosas. Tá, mas e aí, quem você é? Será que você é mesmo merecedor desse sucesso que você tanto deseja? Você tá preparado pra receber isso? Será que você tá preparado pra receber? O que você tem feito pelo seu próximo, pelas pessoas? O que você tem vibrado pelas pessoas, enfim, por tudo à sua volta? Quais são as atitudes que você tem plantado? Será que você tá plantando sucesso, prosperidade, abundância? O que você tem plantado? Então, o sucesso não é sobre fazer. O sucesso é sobre ter, sobre ser. E aí, quando você você tem. Né? E justamente isso que eu ia perguntar pra você, né? Que a gente sempre faz uma pergunta aqui entre os nossos convidados, né? Já levando pro nosso final aqui, sério, esse podcast.
Acho que eu nunca extraí tantos insights, assim, do pessoal igual esse podcast aqui. E olha que eu queria falar sobre mercado financeiro. Já então fugimos do assunto. A gente vai ter que marcar um segundo episódio para falar de mercado financeiro. Mas, igual você comentou, precisa ter a cronologia, né? Não adianta o ser para ter. E é o que eu sempre pergunto para as pessoas, e é um estudo que eu faço particularmente, o que é sucesso para você, né? O que significa falar, eu atingi o sucesso? Ou eu sou uma pessoa bem-sucedida? É uma pergunta muito difícil. Sim. O que você acha hoje, assim? Qual linha você seguiria para responder essa pergunta? Cara, Napoleão Hill, ele fala que sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. E eu gosto muito de falar que sucesso é fazer algo que me traga alegria. É me sentir bem-sucedido em alguma coisa. Então, muita gente tem uma ideia, por exemplo, que ter sucesso é só ter dinheiro, reconhecimento, né? Uma situação, um status social. Não, e assim, sucesso não necessariamente é isso. Você pode ser uma pessoa de sucesso, às vezes, sendo um bom filho, um bom esposo, ou uma boa dona de casa, uma boa mãe, né? Não necessariamente tendo um status social elevado ou tendo grana na tua conta. Sucesso, pra mim, é fazer algo que me traga alegria. Trazer alegria. Exatamente. É poder fazer coisas que me tragam alegria. Então, hoje, por exemplo, falando do mercado, eu me considero uma pessoa de sucesso, não pelos resultados financeiros ou materiais que eu tenho, mas por poder fazer coisas que me tragam alegria. E uma delas é, por exemplo, poder acompanhar o crescimento da minha filha, né? É poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, é ter liberdade geográfica, viajar para qualquer lugar. Exatamente. É de poder estar aqui hoje compartilhando um pouco da minha jornada. É de poder somar na vida de outras pessoas. Isso me traz alegria. Construir um legado, né? Exato. De certa forma. Sim. Então, sucesso é isso pra mim, sabe? É poder fazer coisas, escolher fazer coisas que me tragam alegria. Porque enquanto eu vivia uma vida onde eu não podia escolher o que eu queria fazer, eu não podia escolher o que eu queria comer, eu não podia escolher o que eu ia fazer naquele dia, eu era refém do dinheiro, do tempo, de tudo. Então, você dependia dele pra guiar a sua vida. Exato. Seu padrão. Exato. Eu era, entre aspas, uma certa escrava, porque eu era escrava do dinheiro, do meu chefe, do meu emprego. Eu não era dona da minha vida. Então, a partir do momento em que eu saí disso e comecei a ser dona da minha vida, do meu tempo e de tudo, eu me sinto uma pessoa de sucesso. Independente se eu tivesse dinheiro ou não. Escolher o que eu posso fazer e sentir alegria nisso, pra mim é sucesso. Sentir realizado. Né? Exato. Eu acho que é muito disso. E eu acho que um outro ponto também do sucesso, e que às vezes é ruim para as pessoas que não conseguem ser, como você comentou, a alegria, né? Serem alegres no processo de construção de um patrimônio, de uma carreira, enfim. Se você não conseguir aproveitar o processo também e não achar isso interessante, cara, por que você tá trabalhando só por X de faturamento? Sim. X na sua conta. Cara, curta o processo, seja feliz. Eu tô acordando hoje, no meu caso, que eu sempre falo, cara, eu gosto pra caramba do que eu faço, eu sou feliz com o que eu faço, sou feliz com as amizades que eu tenho, da forma que eu influencio as pessoas. Então, eu acho que é isso também, né? Sim. Gostar do processo que você desenvolve. Perfeito. Isso me traz uma grande reflexão, que foi um dos meus maiores aprendizados em 2022, tá? Que é sobre focar no agora, né? Existe até um filósofo, que é o Jacob Patrick, ele fala muito sobre isso. Excelente. Né? Que ele é maravilhoso, eu sou muito fã dele, inclusive. Excelente. Que foi um dos meus maiores aprendizados em 2022, que ele fala assim, ó. O passado e o presente, eles não existem. Eles só existem na nossa cabeça. O passado e o presente... Desculpa, o passado... Vou refazer a pergunta. Vou reformular. Um dos maiores aprendizados que eu tive em 2022, né? Foi entender que o passado e o futuro, eles não existem. Eles só existem na nossa cabeça. Eles não são lugares que a gente pode chegar e ir até lá. Eles só existem nos nossos pensamentos. Qual é a única coisa que nós temos? O presente. O agora. O agora. O que eu vou fazer nesse momento? Exato. Então, o nome mesmo já diz presente. O presente é a única coisa que nós temos. Quando nós entendemos isso, nós paramos de viver ansiosos com coisas que ainda não aconteceram. Ou a gente para de ficar remoendo o passado. Porque o que traz sofrimento para as pessoas? Remoer o passado ou a ansiedade com o futuro, com coisas que ainda não aconteceram. Lembrando que tudo, seja o que você construiu ou o que você vai construir, depende do que você está fazendo agora. Exatamente. E quando você entende que o agora é a única coisa que você tem, você começa a focar no processo. Você começa a construir diariamente
aquilo que você precisa construir, que vai te levar para mais perto do seu objetivo futuro. Porque é no hoje, é no agora que você constrói o seu amanhã. Só que muitas pessoas, elas ficam tão ansiosas com eu acho que eu só vou ser feliz quando realizar tal coisa. Eu só vou ser feliz quando eu me tornar, sei lá, um trader profissional. Ou quando eu comprar aquele carro. Ou quando eu me mudar para aquela casa. Peraí, o futuro é algo que não existe. É algo incerto. Então, se você entender isso, você começa a valorizar a única coisa que você tem, que é o presente. E a construir no agora, a fazer no agora, a dedicar o seu tempo no agora, a olhar para o agora. Isso é sensacional. E o presente, todo mundo que é vivo tem ele, né? Exato. Então não é algo que, se você, claro, né, tem uma saúde pra acordar, trabalhar e fazer acontecer, faça acontecer, né? Exato. Não espere de um governo te dar alguma coisa, não espere porque o mundo é contra mim, nada que eu faço dá certo. Cara, não. Não tem essa mentalidade que a gente já comentou aqui, mas se você quer construir um seu futuro de sucesso, cara, faça o seu dia a dia ser um dia a dia de sucesso. Exato, perfeito. Né? Acho que é bem nesse caminho. Sim. Mano, eu achei sensacional aqui a nossa conversa. Sério, eu ficaria só em desenvolvimento pessoal. Eu tenho vários livros, alguns livros aqui que eu vi o Princípios do Ray Dalio. Esse livro é sensacional. Eu falo pra... Já quero ler, não li. Tô vendo muita gente comentar dele. Eu comecei a ter tomadas de decisões mais assertivas a partir desse livro aqui. É mesmo? Toda tomada de decisão hoje eu crio uma estratégia se eu tomo sim ou não. Tudo é sim ou não no mundo. Legal. E esse livro foi um dos livros que mais me fizeram abrir os olhos em relação a como tomar a decisão certa nos investimentos, nos negócios e com pessoas, relacionamentos, enfim, tudo mais. Então, fantástico. Já fica mais uma dica de livro aí pra galera. Mais uma dica de livro, né? Então, assim, conclusão total, leia livros. Acesse, e coloque em prática. Coloque em prática e acesse a biblioteca da Ana, que inclusive, quais são suas redes sociais, né? Bom, meu Instagram é o @euanatavares, meu único perfil profissional oficial. Cuidado com os fakes. Que tem os fakes. Pelo amor de Deus, @euanatavares, meu único perfil. Ana Tavares. Profissional. E tenho também o YouTube, que é o Ana Tavares Trader. Legal. Tá? E é isso, tem o Telegram também, que tá... TikTok tem ou não? TikTok ainda não, mas estamos construindo. Deve sair agora no final de fevereiro, TikTok. Estamos indo pro TikTok também. Mas se as pessoas querem saber quando o TikTok vai funcionar, tem que acompanhar o Instagram. Acompanha no Instagram, fica ligado nos stories que eu vou divulgar em breve. Isso aí, Ana, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Achei sensacional a nossa conversa aqui. Foi realmente uma aula de aprendizado, inclusive pra mim aqui, várias reflexões extremamente sensatas e inteligentes da sua parte. E pra você que quer aprender ali um pouquinho mais sobre essa vida de sucesso das pessoas, tem que acompanhar o Instagram do Birdcast, porque é lá que a gente sempre tá postando as novidades da semana, todas as quintas-feiras, às 6 horas, que a gente traz os novos convidados da semana, tá? Se você não me acompanha no Instagram ainda, você tá cometendo um grande erro, tá? Já faz agora a 3ª temporada, John Vick Patrocínio e Bird.cash. E pra você que está aqui no YouTube, deixa a sua curtida e vai aparecer aqui pra você a sugestão de algum vídeo que a gente já gravou aí pra você assistir também. Mais um episódio do Bird com um patrocinador especial da Blue 3 Investimentos, uma empresa voltada pro seu momento de vida seu e da sua família. Invista no seu legado, invista Blue 3. Esse foi mais um episódio. Fui!